Esse é o primeiro Dia dos Namorados depois de 18 anos que eu passo sozinha. A data nunca foi muito importante pra mim, nunca impactou na minha vida. Teve vários anos que a gente não fazia nada, ou nem presente tinha, não era importante, porque eu vivia o dia a dia com a pessoa que eu estava, então não fazia diferença. Mas o fato de eu estar sozinha hoje tá me abalando bastante. É mesmo, Eu sou uma mulher muito bem resolvida. Eu tenho a minha profissão, tenho os meus filhos já crescidinhos. Gosto de mim, gosto da minha vida, gosto da minha aparência. Eu me amo. Uma mulher bonita como eu. É de se jogar fora, não. Não, todo mundo, eu acho qualquer homem no Brasil. Eu tenho um amor próprio bom, um bom ego, enfim. E ainda assim, passar essa data sozinha, nesta data hoje, tá sendo um pouco complicado. O maior vazio que eu tenho é isso. Pra gente ver então que a gente nunca tá preparado pra tudo na vida. Tem coisas, por menores que elas pareçam ser, que vão nos abalar. Então, se você tá passando por isso também hoje, troca ideia aqui comigo pra dizer como você faz pra superar. Deve ser uma certa carência, né? Não sei, um sentimento de rejeição. Enfim, vamos lá, né? Desocupar a cabeça. Coitada dessa moça aí, meu Deus do céu. É muito difícil você ver todo mundo se relacionando, principalmente quando chega essa data aí do Dia dos Namorados. Pelo menos essa é a impressão que eu tive, que essa senhora aí tá relatando, e não há motivos pra preocupação, minha senhora. Esse negócio de Dia dos Namorados nada mais é que uma data que inventaram pra poder movimentar o comércio. Não existe nada de especial nessa data e não necessariamente a pessoa que tá namorando tá feliz só porque chegou o Dia dos Namorados, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que pra maioria dos homens, pelo menos, essa data de Dia dos Namorados nem é tão boa assim. Porque se tiver no comecinho do relacionamento, o cara vai ter que gastar dinheiro, fazer uma média, dar-lhe uma rejubilada só pra não passar em branco, e às vezes o cara nem tá tão afim assim. Tem que fazer tudo isso em pleno dia de semana? E se o cara tiver cansado ou com pouco dinheiro, como é que faz? O que pode acontecer é que senhoras que estão solteiras nessa época podem ficar um pouco mais carentes, porque ela pode pensar, poxa, todas as minhas amigas estão comemorando o Dia dos Namorados, ganhando presente, batendo a virilha, e eu nada, meu Deus. Por que eu tenho que ficar sozinha, sendo que eu tenho várias qualidades? Enquanto isso eu vejo várias braços de merendeira se relacionando aí como se não houvesse amanhã. E fazer o que, né, senhores? Paciência, não dá pra querer forçar a barra e achar que gravar um vídeo exigindo explicações vai resolver o problema. Essa senhora tem o direito, sim, de expor a sua insatisfação na internet, a pista tá salgada mesmo, e eu não sei quem que é essa senhora do vídeo, mas ela disse que ficou 18 anos casada, já tem filho adulto e tudo mais. E o desgosto maior de uma pessoa que passa tanto tempo casado é que ela pode pensar, bom, eu fiquei os melhores anos da minha vida me relacionando com o genitor. Tive filhos com ele, dediquei toda a minha vida no relacionamento e agora que eu me separei do lazarento, não sobrou absolutamente nada. E eu vou gravar um vídeo exigindo explicações na internet. E deve ser ruim mesmo. Eu acho que uma situação dessa é pior pra mulher do que pro homem, sabia, senhores? Porque pro homem o divórcio só é ruim quando ele sai sem dinheiro e tendo que pagar pensão pros filhos. Agora, se o cara, mesmo depois do divórcio, tem uma vida estabilizada e já tem os filhos criados, se ele quiser arrumar outro relacionamento depois é dentro. Não importa se ele já tá maduro, braço de merendeira, broxa até se for o caso, porque isso aí o cara ainda consegue dar um jeito, mas para senhoras que ficam 20 anos aí se relacionando com o cara e depois quando ela termina o relacionamento, ela vê que ela já não é mais aquela novinha dos velhos tempos e vai ter uma certa dificuldade para arrumar outro relacionamento, é aí que ela vai percebendo paulatinamente que as coisas mudaram muito do tempo que ela era solteira e agora que ela tá divorciada, e os caras que sobraram pra ela se relacionar não atendem aos requisitos básicos. Essa senhora aí, por exemplo, com todo respeito a ela, não sei quem é, mas certamente alguma coisinha deve aparecer pra ela aí de vez em quando. O problema talvez seja ela se contentar com os caras que aparecem. Por exemplo, não são todas as mulheres que se contentam em se relacionar com um cara mais velho. Vamos supor que essa senhora aí tenha uns 40 anos. Pra ela se relacionar com um cara de 60,
vai ser um tapa na cara. Pra ela, isso pode ser até considerado um insulto. Ela, uma mulher bem-sucedida, independente, que não precisa de homem pra nada, se contentar com uma mochiba. Possivelmente, essa senhora quer um homem com boas condições financeiras, muito gato, se não for pedir demais. Não precisa ser novinho, porque essa senhora me parece ser já um pouco madura. E possivelmente, ela gostaria de um cara na mesma faixa etária que ela, e não tem problema, pode querer. Isso é o direito dela e ninguém vai tirar. Mas o problema é que não tem homens bem-sucedidos ali na faixa dos 40 anos, muito gato, que estão solteiros aí na pista, prontos pra ter um relacionamento sério. E essa senhora tá percebendo da pior forma, vai fazer o quê? Claro que tudo que eu tô falando aqui são suposições e respeitosamente, essa pessoa do vídeo provavelmente deve ser uma senhora com as qualidades dela, gente boa e tudo, mas infelizmente isso pra maioria dos caras não significa absolutamente nada. É claro que eu não me alegro em ver uma pessoa triste aí falando que tá passando o dia dos namorados sozinha, mas isso aí também não é o fim do mundo, né, minha senhora? Vamos combinar que tem coisa muito pior que essa. Pelo menos ela tá com saúde e pelo que eu vi aí no vídeo, ela tem um celular e um carro próprio. Então já não tá começando do zero, né? A situação dela poderia ser muito pior. Eu creio que esse tipo de situação é sempre mais fácil pra uma senhora, porque tudo que ela precisa fazer é esperar algum cara chegar nela e depois que isso acontecer, ela só precisa facilitar as coisas. Ser recíproca com o cara, vamos conversar um pouco pra ver se rola alguma coisa e o mais importante, abaixar as expectativas. Porque se ficar escolhendo muito é amiga também, né? Não adianta achar que vai achar o cara perfeito, porque não vai. Nem é muito saudável ficar nessa esperança de encontrar um cara muito gato, com boas condições financeiras, cavalheiro, bom de relacionamento, jovem, porque não vai achar. Você acha que a situação é pior pra quem? Pra uma senhora que ficou um tempão casada, mas agora tá disponível pra um novo relacionamento? Ou pra um barangão, que nem eu, um braço de merendeira? Eu nem tô falando isso pra me depreciar, ficar me colocando pra baixo, mas a realidade é uma só, senhores. Eu não tenho uma boa aparência. A teta não é atraente para a maioria das mulheres, porque eu já emagreci e engordei várias vezes, mas isso é problema meu. E além de tudo, como se não bastasse, eu também não tenho boas condições financeiras. Ah, e tem mais uma coisa também, eu não tenho uma conversa envolvente. Então eu creio que a minha situação é pior. E não é por causa disso que eu fico aí gravando um vídeo reclamando e exigindo que alguém goste de mim com a teta e tudo. Apesar que gostoso não é, e como alguém precisa sofrer as consequências, a única coisa que sobrou pra mim é o Desgostosas Nightclub. E já no caso de uma senhora é completamente diferente. Como eu sei exatamente pelo que essa senhora tá passando, o meu conselho pra ela é dar uma maneirada, porque esse tipo de postura pode passar uma certa impressão de desespero, e se tem uma coisa que desanima os homens é quando ele percebe que a guerreira tá desesperada. E eu acho que o contrário também acontece. Quando uma senhora percebe que um cara tá muito desesperado pra ter um relacionamento, geralmente ele se torna amigo. Então nada de exaltações, engole o choro. Essa é só mais uma data que o comércio inventou pra poder vender presente e não há motivos para preocupação, minha senhora. Para de encher o saco também. Ai, porque eu tô sozinha e eu não tô aguentando mais. E eu exijo um namorado. E não é assim que se arruma um namorado, viu, minha senhora? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fingir que ela não quer. Esse é o grande segredo. Porque quanto mais a pessoa demonstra que esse é o maior vazio que ela tem é esse, não tem um homem pra chamar de seu na sua vida, mais a pista vai ficar salgada. Mas eu tô brincando também. Como eu falei, ela tem sim o direito de se expressar aí na internet, demonstrando a sua insatisfação. Agora que isso não vai resolver absolutamente nada, não vai, eu garanto. E tá certo que ela não pediu conselho nenhum, mas eu diria pra essa senhora aí agir com naturalidade, sem ficar demonstrando desse jeito que ela tá insatisfeita com essa situação. Mas se mesmo assim isso ainda estiver incomodando muito ela, porque ela não aceita ficar solteira durante o dia dos namorados, ela pode muito bem chorar no banho. Não precisa gravar um vídeo falando pra todo mundo que a situação tá extremamente difícil, porque ninguém tá nem aí pra isso, minha senhora. Essa aqui é a dura realidade. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do drama dessa pessoa, claro, sempre mantendo respeito. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Neide Prochaska Jr., senhoras que ficam emotivas e tristes no dia dos namorados porque elas percebem que a pista tá ficando extremamente salgada enquanto tem várias pessoas se relacionando como se não houvesse amanhã. Ela mesma não tá conseguindo arrumar absolutamente nada, mas não há motivos pra preocupação porque, como
diz professor Chapeleta, às vezes é muito melhor ficar sozinho do que se relacionar com um desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!